Amém, igreja? Amém. Jesus está aqui, amém? Amém. E Ele vai fazer grandes coisas nessa noite. Irmãos, agradeço a oportunidade. Eu queria fazer uma oração. Cubra a sua cabeça. É coisa rápida, simples. Porque quem faz a obra é Jesus. Amado Deus, Tu sabes, ó Pai, que sem Ti não somos ninguém. Eu não curo, eu não batizo, eu não faço nada sem a Tua presença. Eu não sou nada, Pai, diante da Tua presença, que é a maior glória que nós temos nessa terra. O Senhor não precisa de homens para nada. O Senhor é Deus supremo, absoluto. E o Senhor é o único Deus eterno da terra. Mas o Senhor é tão misericordioso e benevolente que tirou dos anjos a graça de pregar e deu a nós. E fez do barro, ó Pai, a maior criação Tua, e deu a Ele a autoridade de pregar a palavra, que é a maior riqueza do homem. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui para dizer glórias ao Teu nome, hosanas ao Senhor. E tenha misericórdia da minha vida e da igreja, Pai. Usa-nos, e que essa palavra proferida alcance os corações, ó Deus amado, e que ela produza frutos, e frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da mensagem dessa noite é Missões, uma questão de sobrevivência. Quando o missionário Alan me chamou para pregar essa palavra, eu fui no meu quarto, pedi uma direção do Espírito Santo. Deus começou a constranger a minha alma a uma interpretação errada sobre missões de nossos dias. E hoje, se você entrou aqui pensando que missões só são aquelas pessoas que vão à África, à Angola e aqueles locais pregar, você está muito enganado. Você vai ver que missões é muito além disso. Você vai ver que missões é algo muito abrangente. E que você, no nome de Jesus, vai sair daqui nessa noite marchando como missionário do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Exaltado seja o Deus de Israel. Bendito nas alturas seja o dono da terra. Aleluia. Marcos 16, versículo 15 ao 20. Se você puder mais uma vez ficar de pé, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque nós estamos lendo o pergaminho sagrado, que é a Bíblia, e estamos na presença do Rei dos Reis. Antes de ler, irmãos, eu queria que você fizesse uma coisa interessante. Você fechasse os seus olhos, e quando eu disser amém, você desse o maior glória a Deus que você já deu na tua vida. Porque, irmãos, quando nós éramos no mundo, quando o nosso time de futebol fazia gol, a gente explodia com a nossa garganta. Quando o Brasil joga a Copa do Mundo, a gente explode na nossa casa. Então, por que não explodir diante da presença daquele que tem autoridade no céu, daquele que morreu na cruz e daquele que resgatou a tua vida do inferno? Na hora que eu disser amém, você explode a tua garganta, tá bom? Amém. Mais alto, amém. O último, amém. Louvado seja. É porque foi um em nome do Pai, um do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão a serpentes e nos escorpiões, beberão coisas mortíferas, e mal algum vos sucederá. Imporarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de teres falado, foi recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus, com glória. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com sinais e maravilhas ao que o seguiram. Amém? Senta aí. Pega na mão do seu irmão, pega na mão dele e fala assim: você é especial. Sabe por quê? Porque um dia o homem de Nazaré te chamou para ser um missionário de Jesus. Lendo a Bíblia e meditando na palavra do Senhor, nós entendemos uma coisa interessante.
uma coisa abrangente, profunda e profética, que é a palavra do Deus vivo. E quando eu me deparo com a Bíblia, e quando fala de missões, nós entendemos hoje, no nosso contexto cotidiano do século 21, uma interpretação errada sobre missões. As pessoas contextualizam missões, agregam missões, somente aquelas pessoas que saem da sua casa, que largam tudo e vão ser missionários em outro país, em outro estado. As pessoas agregam missões somente a pessoas que largam seu emprego, largam tudo e vão aventurar, vão ser pessoas que vão se aventurar na fé em um outro país. E nós estamos muito além disso em missões. Porque quando lemos a Bíblia e entendemos a palavra missão, nós temos que entender primeiro algumas interpretações para chegar aonde Deus quer falar nessa noite. A primeira delas é a palavra igreja, que no original significa eclésia, e que no original, traduzido para o nosso dia, significa de dentro para fora, ou chamados para fora. Quando você vê Jesus abrindo a boca do discípulo Marcos e dizendo ide por todo mundo, a palavra ide, pré-julgada, ela é um verbo gerúndio, ou seja, não é ide no futuro, é indo, ou seja, muda o contexto. Qual é esse? Não é eu vou um dia pregar o evangelho, é indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. É indo, ou seja, não é ide, vai, ou seja, é ir, indo, eu estou aqui, eu estou indo, eu estou no meu emprego, eu estou indo, eu estou na escola, eu estou indo, eu estou na padaria, eu estou indo, eu vou comer uma pizza, eu estou indo, porque o evangelho me acompanha onde eu vou para a glória do Deus vivo de Israel. Então nós temos que entender que há uma sequência. Ele diz assim, ide, ou seja, indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, e aqueles que creem serão salvos, e aí vão vir os sinais. Só que as pessoas estão pegando hoje e estão invertendo as bolas. Elas estão dizendo, vem, que vai haver sinais, para depois um dia tu ir para o céu, quem sabe um dia eu vou pregar. É isso que nós estamos vivendo hoje. Vem para a cura, vem para o milagre, vem para a restauração, e depois você pensa em eternidade. Você não pode pensa em céu, que céu não é o principal. Eu repreendo isso em nome de Jesus Cristo. Vem para cá, entra no reino de Deus. Você vai ser curado, vai, mas primeiro tu vai herdar o reino da eternidade do Deus vivo de Israel. Estão invertendo as coisas. E nós somos uma geração profética. E hoje, irmão, em nome de Jesus, eu vou pregar como nunca preguei, não é porque eu sou bom, não. É porque tem uma revolta santa no meu coração por algo que eu passei essa semana. E eu vou compartilhar com você e você vai se revoltar também. Em nome de Jesus. Quando você vê a Bíblia ser ministrada, repita, a palavra de Deus tem poder. Todo poder. No céu, na terra e debaixo dela. Quando Jesus disse isso aos homens, ele fala, olha, permanece aqui em Jerusalém, busca a minha presença, que eu vou mandar o Espírito Santo. Ele vai descer do céu como um vento impetuoso e vai fazer vocês grandes homens da minha presença, sim. Então diz uma primeira fase dessa mensagem que o poder de Deus, irmão, e o Pentecoste e os dons, até eles são missionários. Até o poder de Deus, quando foi manifestado em Atos dos Apóstolos, foi missionário. Onde você viu isso? Você é doido? Como é que as pessoas que falaram em línguas foi missionário? Eu vou te explicar uma má interpretação bíblica que levou um monte de gente a ser menino na fé, um monte de gente a entender o Pentecoste de uma forma errada, e nós vamos entender de uma forma certa, porque Jesus é o dono da verdade, e a verdade dele nos liberta. Como é que é isso, pregador? Eu vou te ensinar. Diz a Bíblia que os homens, 120 pessoas mais ou menos, entraram numa casa para pedir a unção do Espírito Santo. Estou certo ou estou errado? Estou certo. E desceu sobre eles uma unção tremenda, igual desce todos os dias na vida daqueles que buscam o Senhor. Mas tem um monte de gente que só fala língua na igreja. Tem um monte de gente que só sente o dom na igreja. E eu quero saber, por que quando nós estamos no nosso quarto, na nossa casa, muita gente não recebe esse repertório todo? Por que tem muita gente que quando está no movimento no seu quarto, não fala em língua, não manifesta a graça e a glória do Senhor? Porque estão entendendo o Pentecoste de uma forma errada. Pentecoste
Pentecoste, irmão, não é quando eu entro dali para dentro, para aqui ser fogo. É quando eu saio dali para fora, para lá embrasear o mundo e fazer o Senhor ser glorificado. Então o Pentecoste desceu, aleluia. Jesus está aqui. Desceu. E eles começaram a falar em línguas. Sim. Só que as línguas que eles estavam falando nesse Pentecoste não era o dom de língua. Agora o senhor ficou maluco. Agora o senhor, como é que eles estavam falando em língua? Há uma diferença de falar em língua e ter o dom de língua estranha. Por quê? Porque quando eles começaram a falar em línguas, começaram a falar das maravilhas de Deus, homens da Mesopotâmia, do Egito, da Síria, estavam passeando pela cidade e se deslumbraram dizendo: esses homens não são galileus. Ou seja, na Galileia existia uma cultura baixa. Digamos que hoje, se fosse no nosso cotidiano, só teria o 2º grau, ou então a 4ª série. E como esses homens galileus indoutos estão falando a língua egípcia, estão falando a língua da Mesopotâmia, estão falando a língua... Sabe por quê, irmão? Porque Jesus estava mostrando para as nações: desceu um vento novo que vai mudar a história do mundo e vai alcançar todos aqueles que creem. Porque se eles estivessem falando em línguas, eles não iam entender. Estou errado, irmão? Porque para entender o dom de língua tem que ter um intérprete. O apóstolo Paulo dizia: eu prefiro falar 3 palavras na minha língua em hebraico, 3, do que mais de 1.000 ou 10.000 línguas estranhas. Por quê? Porque tem muita gente que fica perdendo tempo só falando em línguas e esquece de ganhar almas. E às vezes, quando vai falar da vida dos outros, a língua é maior que a minha gravata. E o dom da língua é tão estranho que nem Deus entende. Por quê, irmão? Porque quem fala em língua, quem é cheio do Espírito Santo, não fala da vida dos outros, não fica fazendo fofoca na casa de ninguém. Ele bota o joelho no chão, ele clama, ele ora, e o Espírito Santo desce sobre a vida dele. Eu te falei que você ia sair daqui voando. O Pentecoste foi missionário. Os dons são missionários. E por que tem muita gente que tem vergonha de chegar diante do incrédulo e dizer a ele: olha, assim diz o Senhor, como esse irmãozinho leu e como o missionário falou? Porque tem muita coisa na minha vida, irmão. Eu falo comigo primeiro, porque antes da palavra falar com a igreja, ela fala primeiro com o profeta. Não pense que eu sou o dono da unção, porque não sou. É Deus que é o dono de toda a glória, honra, louvor e adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão olhando por homem, por aquilo que ele é por fora. Mas Jesus nos ensinou a olhar o ser humano por dentro. Como? No exemplo de Samuel. Eu estou vendo aqui, Jessé, que o filho preparado é esse. O mais bonitão. É o maiorzão. Não. É esse aqui. Jesus olha para ele e fala assim: ei, os homens conseguem enxergar o que está fora. Eu enxergo o que tem dentro. Talvez, irmão, você não seja nem tão bonito assim, ou que seja, mas o mais importante é o teu coração e os teus sentimentos. O mais importante é que na presença do Espírito Santo, Ele nos faz nova criatura. Como é que é isso, irmão? É só deixar de parar de fumar maconha? É só deixar de parar de usar droga, beber? Não, é deixar a língua solta de lado, a avareza, a altivez, e se dobrar diante do Mestre e dizer: só o Senhor é Deus. Eu falo porque eu já vivi isso, irmão. Minha esposa está de prova. Nas vezes que eu pensei que era o dono da mensagem, Jesus olhou para mim e falou: ei, Elvis Presley, do Tupetão, vem cá. Tu pensa que tu é alguma coisa? Tu pensa porque tu prega, rapaz, se eu não quiser eu levanto um mendigo, eu levanto quem eu quiser, até a boca de um animal, para te mostrar que quem faz sou eu, quem opera sou eu, quem manifesta sou eu, e você só é um vaso na mão do oleiro. Tem muita gente no evangelho se achando dono da cocada preta. Tem muita gente achando que é a bala que matou John Lennon. E Jesus
morrendo e tem gente brincando de falar em línguas. O mundo está morrendo e tem gente brincando de ser pentecostal. Quer ser pentecostal? Que seja, que fale aqui, que fale acolá, mas saia dessa vida para fora. Saia dessa porta hoje dizendo: Senhor, se eu tiver que falar em língua, profetizar, dom de cura, de milagre, maravilha, que seja para a alma se prostrar diante do Senhor e o teu nome ser glorificado. Glória a Deus, para Deus. Porque missão não se faz com ação, se faz com coração. Tem muita ONG aí, Criança Esperança, muita gente fazendo. Lá nos programas o cara faz a casa nova e mostra: olha, eu estou fazendo a casa nova. O que aquilo ali tem, irmão? Tem nada. Porque as pessoas estão fazendo para se aparecer e para o ibope subir. E tem gente que já virou para mim e falou: tu viu, irmão, aquele homem é usado por Deus. Que Deus? Só se for Deus dete. Porque quando Deus usa, Ele diz: o que tua mão direita faz, a tua esquerda não saiba. O que você for ajudar alguém, não tem trompeta, não tem alarido, é oculto, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Rei dos Reis de Nazaré. Por que você está falando isso, irmão? Eu tive um conflito essa semana. Eu só tenho um mês de Fortaleza. Tem uma junta missionária aqui perto, não sei se é do Eusébio, chamada Jocum. Nós trabalhamos com ele em Brasília um tempo, com os jovens abençoados. Eles fazem missões urbanas. E eu falei: Dani, aqui tem um Jocum bem ali, depois eu vou lá ver com o menino como é que é. Só que eu achei estranho que sempre que eu passei ela estava fechada, vazia. Eu falei: meu Deus, está fechada, está vazia. O Espírito Santo falou: depois eu te falo por quê. Foi quarta-feira agora. Eu estava trabalhando e faltou uma peça de uma máquina. O rapaz falou: vamos ali comigo, Alex. Eu falei: vamos. Ao chegar no centro de Fortaleza, ele desceu e eu fiquei. Gente de Deus, o Espírito falou: olha para o lado. Eu olhei. Eu vi uma igreja que parecia um palácio de Salomão. Uma igreja de fora a fora, linda, com a janela de mármore. Eu falei: Jesus, o que é isso? Quando eu olhei para cima, um prédio com uma cruz parecendo de ouro. Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei: aleluia. Um blindex, uma coisa linda. No mínimo 5 milhões para construir aquilo ali. Cheguei em casa, Jesus falou comigo. Recebeu a resposta. Eu falei: de que, Jesus? Você sabe por que a junta missionária está fechada? Você sabe por que tem missionários voltando do campo tristes, frustrados? Porque tem muito pastor, muito homem de Deus que estão comendo a semente missionária para construir templos para a sua glória e para seu louvor. Estão arrancando 500 missões e colocando num templo que quando Jesus voltar não vai ficar pedra, só em pedra. E ainda bota: Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, mas lá faz missões, faz, mas você sabia qual é a proporção verbal de missões no Brasil? A igreja brasileira investe R$1 por ano em missões. Isso é vergonhoso para mim e para você. Na proporção do que se arrecada de dízimos e oferta, a igreja brasileira investe R$1 em missões por mês. Não dá glória a Deus, não te repreendo. Isso revolta a gente. Por quê, irmão? Porque a semente está sendo tirada. Uma amiga minha, Mônica, foi ser missionária na África. E esses dias ela voltou. E quando eu estava em Brasília, eu perguntei: por que você voltou, mulher? Sabe por que eu voltei? Porque faltou verba. A igreja que me mantinha mandou só 6 meses. Depois cortou o suprimento. Sabe para quê? Para comprar um data show para a igreja. Misericórdia. Eu fico imaginando Jesus Cristo vindo nos tempos de hoje e passeando no nosso século. O último lugar que ele ia, irmão, era nos templos. Por quê? Porque a primeira coisa que Jesus ia fazer era ir nas bocas de fumo, nos prostíbulos, nos bares, na onde ele fosse falar: eu estou aqui porque te amo. Se ele não se preocupa com você, eu me preocupo. Eu quero você, eu te amo e eu tenho uma grande obra na tua vida. Precisamos despertar em oração contra isso, porque isso não provém de Deus. Isso tem manchado
irmão? Porque quantas vezes eu ligo a televisão à noite, angustiado, porque nós somos seres humanos, precisamos de uma palavra, e só tem lá, vem, o dinheiro, e o sabonete, a rosa. Irmão, eu prefiro a rosa de Sarão, que é o Rei dos Reis. Meu sabonete é a palavra que me lava, me limpa todos os dias da minha vida. No dia que eu precisar de sabonete para ser curado, sabe o que eu vou fazer? Eu vou morar lá no Freitas e vou viver lá dentro com o meu sabonete. O maior poder da igreja não está naquilo que se pode apalpar, glória, mas está naquilo que se pode contemplar pela fé, que é o poder do Deus de Israel. Aplauda Jesus, irmão. E se Deus perguntasse hoje, a quem enviarei? Eu estava em casa semana passada preparando uma mensagem, e Jesus falou: estou à procura. Eu falei: está à procura de trabalhadores? O campo é branco, a seara é grande. Jesus: não, os trabalhadores cresceram. Quando eu falei isso aos apóstolos, só tinha 12. Então o campo era grande mesmo, não é? Quando eu falei tinha 12. Então tu imagina 12 pregar para o mundo. É grande. Só que esses 12 são mais de milhões. Então os campos estão grandes, os trabalhadores são muitos. Então Deus não está procurando trabalhadores? Não. Tem muita gente, vai vir mais porque Deus tem um propósito. Deus está procurando de pregadores? Não. Porque nunca se ouviu tantos eruditos, pregadores teólogos, igual nos últimos dias. Porque no tempo atrás, diante do 1970 para 75, em congresso só tinha um pregador, 2. Por quê? Porque ninguém queria ser pregador, porque não tinha status, não tinha ibope. Mas apareceram uns congressos que dizem que são missionários aí, os Gideões, sei lá o quê, que só faz fabricar pregadores para ser estrela, para viver no mundo pregando a palavra. Eu perguntei: por que esses homens não querem ir mais nos becos e vielas? Por que eles não têm mais coragem de pregar em igreja pequena? Porque quando você faz um convite, é mais de 10, 15, 20 mil reais? Porque a cruz está bem abaixo e Jesus está bem abaixo. Porque o importante é os aplausos, o importante é o status, é o nome. E Deus está dizendo para essa igreja: acorda, eu estou voltando, acorda. E não pense que o CD é maior que a unção. Não pense que a pregação é maior que a unção. No dia que a técnica ficar maior que a unção, Deus se retira e não faz mais presente no meio do povo. Pode glorificar Jesus. Então Deus está à procura de quem, irmão? Daquela mulher que dizia assim: nós não sabemos onde temos que adorar. E ele disse assim: ó, vós adorais o que não conheceis. Mas chega a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e verdade. E são esses que o Pai procura. Tu imagina Deus procurando até uma coisa meia contraditória pela sua onisciência. Ali foi uma metáfora, uma conjectura para que as pessoas pudessem entender. Porque Deus não precisa de nada para entender e procurar. Deus já sabe de tudo. Então Deus estava falando o quê? Que essa igreja, que sou eu e você, o adoraremos em espírito e verdade. O que é isso, irmão? É no meu espírito e na minha verdade? Não. Porque nunca, nem eu nem você conseguiremos adorar a Deus em espírito e verdade, porque o meu espírito é pecaminoso e a minha verdade não é absoluta. Então como é que é esse negócio? Te explico. É adorar Ele, glória, no poder do Espírito Santo, e adorar Ele na revelação da verdade da sua palavra. Aplaude Jesus, que Ele merece. É no poder do Espírito Santo, que testifica no meu espírito, que me faz um adorador, e no poder da palavra, que sacrifica a minha vida para mim andar na verdade absoluta, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falta 5 minutos. E missões
Sai daqui dizendo hoje: eu posso morrer na África, eu posso morrer lá no Afeganistão, mas hoje eu saio dessa igreja aqui marchando, sabendo que na minha família, na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, eu vou brilhar na luz do Espírito Santo de Deus. Eu vou frutificar, eu vou ganhar. E Satanás que sai da frente, porque quem vai na minha frente é o Rei dos Reis e os anjos do Senhor do céu. Eu quero te provar na história, bem rápido, como uma bala cômica, entendeu? Que a história fala que a igreja nunca vai perder a sede missionária. Um homem chamado Eusébio de Cesareia e Flávio José, dois historiadores respeitados do primeiro século. Esse homem aqui sabe tudo, por isso que eu gosto dele. Eu vou pegar as aulas com ele de Deus. Ele dizia assim, que tinha os missionários moravianos que se davam por escravo para pregar para os escravos, ou seja, eles estavam passando na rua, ele via um monte de escravo e falava: eu também quero ir para trabalhar como escravo. Para quê? Para lá dentro pregar para os escravos e ganhar almas para Jesus Cristo. Diz a história então que dois missionários, o escocês e o inglês, não sei o nome deles porque eu não sei interpretar inglês, não vim aqui fazer show para ninguém, tem que ser verdadeiro, diziam assim, gemendo em oração: Senhor, me dá alma, senão eu morro. O outro dizia: Deus, ou o Senhor me dá alma, ou o Senhor tira a minha. Pessoas que eram sedentas pela plenitude da vontade de Deus. Tinha uma história de uma muito, você conhece ela, alguns aqui conhecem, em que um pastor entrou para uma igreja, chamou um grupo de 5 irmãos, falaram: vamos cultuar Deus, só sai daqui quando Deus operar. E o culto começou de manhã, passou meio-dia, passou a noite, passou a madrugada, passou um dia, passou 2, passou 3, 4, 5, 6, 7, 8, e pessoas entravam pela igreja dizendo: eu quero aceitar Jesus. Aonde é que tem Jesus? Foi o avivamento da rua Azusa, mais conhecido no meio dos eruditos hoje. Existe um homem chamado John Wesley, que a rainha da Inglaterra tinha medo dele, porque quando aquele homem orava, irmão, parecia que bagunçava o quarteirão, que multidões e multidões vinham dizendo: eu quero ir para o céu e aceitar a Jesus como Salvador. A rainha pensava que ele era bruxo, porque aleijado andava, morto ressuscitava, e a bagaceira era feita para a glória do Deus vivo de Israel. Existe um homem chamado Billy Graham, ainda é vivo aí. Esses dias ele fez uma cruzada missionária pela Rede Bandeirantes, em que foi feita lá em Brasília uma divulgação, que a gente divulgasse para muita gente e chamasse amigos para assistir na nossa casa a pregação. Mais de 1 milhão de pessoas ouviram Jesus e mais de 150 mil brasileiros aceitaram Jesus como Senhor. E esse homem chamado Billy Graham estava na sua colégio com 7 anos de idade. A professora levou ele para passear na casa de John Wesley, que era o maior evangelista, porque o evangelho nos Estados Unidos é a religião oficial. E Billy Graham entrando viu uma cama e 2 buraquinhos num taco de madeira, e ele perguntou: que taco é esse? Que buraco é esse? E ela falava: isso era o joelho de John Wesley, porque ele orava todos os dias e furou o taco de tanto orar na presença de Deus. E ela saiu. Quando ela voltou, ela viu aquele menininho ajoelhado, com o joelhinho no meio da brecha e chamando, dizendo: Jesus, me usa igual a esse homem, eu também quero ser um evangelista. E Billy Graham hoje, irmão, já ganhou mais de 3 milhões de almas no nome de Jesus. Existe um homem chamado Benny Hinn, que quando faz cruzada missionária não cabe mais em igreja, só nos estádios, porque multidões se prostram diante de Deus. Existe um missionário chamado John Walker, que na África já ganhou 4 milhões de africanos. Existe um homem que foi pastorear em Cali, e aquela cidade de quartel de drogas, que era muito vista pela Rede Globo e o jornal, acabou. Você não vê mais falar de Cali. Por quê? Porque a cidade se prostrou diante de Jesus, e praticamente os chefões do quartel morreram, e quem manda lá são os pastores da igreja. E como é que foi esse negócio? 2 minutos. Aqui é seguido nos 30. Eu gosto disso. Dizia então
um pastor foi pregar lá e chamou outros pastores para fazer uma cruzada, ninguém queria. Ele começou a fazer um culto, vinha 3, 4, 5. E ele chegou: Jesus, não vou desistir. Jesus não desiste não, meu filho, vai até o fim. Ele continuou fazendo a cruzada e ninguém ia. Mas com 45 anos de idade, aquele homem morreu. E quando aquele homem morre, amém, tem mais 10, aleluia. Dá glória a Deus, bate palma para Jesus aí, por favor. Mais 10, vamos glória. Então esse homem chegou, aleluia, estou feliz. Então esse irmão chegou e falou assim: ó, vou até o fim. Os pastores não querem fazer cruzada com ninguém. A minha igreja prega calça, a minha igreja de saia, a minha igreja com batom, sem batom. Irmão, tem coisa no evangelho que é negociável. Sai com calça de saia, você não importa. Não importa, não pode ter a sensualidade. Mas tem coisa que não se negocia. Qual que é? A presença, a glória e a unção do Espírito Santo de Deus. Não vão para esse culto, não vão para esse, não vai não, tá bom. 45 anos o pastor morreu. Muitos diziam: acabou, era só um sonho, ele morreu sem se cumprir. Só que no enterro dele, todos os pastores da cidade foram. Eita glória! Não tinha que se reunir? Não tinha que se juntar? Foi todos os pastores da cidade no enterro dele. Deus abriu a boca daquela irmãzinha de coquezinho, da sainha grande, do coquetelzinho, sabe que assim diz o Senhor. Oh, glória! Se vocês não se juntarem e não ficarem como Deus quer na comunhão e santidade da igreja, vai um por um no caminho dele. Porque Deus quer uma unidade para salvar a cidade. Todos eles choraram, se abraçaram. Na primeira conferência, 50 mil pessoas. Na segunda, 200 mil pessoas. Na terceira, 500 mil pessoas. A América de Cali hoje é uma cidade evangélica para a glória do Rei dos Reis. Até transando, irmão, não é almas, não é dinheiro, não. É vida, é almas. E para encerrar, um missionário japonesinho, eu não sei o nome dele não, é novo, ele tem do ministério Chamados para Adorar, acho que é isso, São Paulo. Eu estava em minha casa triste um dia, querendo abrir mão do evangelho e do meu chamado. Tinha até vendido meus paletós, mudei tudo. Não prego mais. Essas crises de crente. Quem já deu crise? Todo mundo. Não prego mais nunca. Chega. Aguenta. E aí Deus pegou a minha esposa, trouxe o CDzinho e falou: rapaz, esse CD que o irmão mandou, tem como ser nele? Eu não vou ver. E a mensagem é: para que outros possam viver. Não vale a pena morrer. Irmão, se você puder puxar na internet, puxa. Vai chorar igual uma tampa de chaleiro de fogão. Eu nunca vi uma mensagem daquela. Livres para adorar, ou chamados para adorar, uma coisa assim. E ele dizia uma coisa interessante: para que outros possam viver, vale a pena morrer. Morrer como? Por nosso orgulho. Quantos estão na igreja e Deus abre a boca dos seus líderes e fala: tem que ser assim, não, vou fazer assim. É por isso que o evangelho hoje não tem milagre. Não é por causa de pecado não, irmão, porque pecado todo mundo peca. Todo mundo peca, todo mundo erra. E para Deus não tem pecadinho e pecadão. Para Deus o pecado é igual. Se rouba um centavo, 1 milhão, é roubo. Para Deus não tem nível de pecado. Ele é santo. E transgrediu, está transgredido. É por isso que todos os dias a igreja precisa pedir perdão e misericórdia, porque é pelo sangue de Jesus que nós somos salvos. E eu estava lá em casa e eu comecei a sentir um desejo de ir embora de Brasília. Falei: Jesus, está repreendido. Com a vida financeira estabilizada, mais ou menos 5 mil reais por mês. Em Prisma 2009/10 zerado. Estava vivendo meu melhor período financeiro. Minha esposa abriu um negócio próprio, eu também. Falei: meu Deus, vou abrir uma loja. Vou agora ganhar dinheiro. Jesus, tu não vai nada. Vai fechar tudo, vai ser pregador lá no Juazeiro.
Eu senti um conflito terrível a vir para cá. Por quê? Porque não queria morrer. É muito difícil você estar num nível de conforto X. Cheguei a ser um dirigente, um dos coordenadores da Convenção Batista Nacional de Brasília. Nós ajudávamos no congresso chamado Conjuban, de 1.500 jovens. Convivíamos com o Fernandinho, David Keeler e outros grandes. E Jesus falou: chega! Está na hora de você fazer o que eu quero agora em outro estado. Falei: Deus, mas agora que eu estou chegando onde eu quero, agora que está chegando de cumprir daqui a 2 semestres a faculdade teológica, agora que vai começar a chegar o que eu estou manejando. Jesus falou assim: ei, abriu a boca de uma irmã da igreja. Não se empolga com os jovens, não. Eu sou líder de jovens, não sou pastor, não, sou líder de jovens. Não se empolga não. Não se empolga não, sabe por quê? Porque não abrir e fechar de olhos, obrigado, irmão. Deus vai te levar daqui e vai te levar para um lugar, e lá Deus vai começar uma chamada missionária na tua vida. É difícil, irmão, abrir mão do nosso conforto. E alguns falam assim: não, você vem para cá como? Pela fé, irmão. Porque o emprego eu arrumei pelo telefone, nem estava empregado direito. Tanto é que a firma que me contratou nem quis me contratar. Foi um outro laboratório que abriu a porta, e hoje eu vou gerenciar ele em nome de Jesus. Nem tinha nada. Nós viemos. E quando chegamos aqui, foi um conflito terrível com nós mesmos. Eu falei: Deus, que mistério é isso? O que está acontecendo? E Jesus falou dentro da nossa alma: existe um povo sedento pela palavra de Deus. Existe um povo nordestino que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Tem muitos pregadores lá, tem cantores e levitas, mas você vai ser mais uma voz que eu vou levantar para falar a minha verdade naquele lugar. A única coisa que eu falei para eles é aqui: Senhor, faça a tua vontade. Os amigos lá de Brasília essa semana nos ligaram: estou deixando saudade. Falei: mas eu também estou. Mas para que outros possam viver, vale a pena morrer. É difícil, mas vale a pena. É complicado, mas vale a pena. Porque na hora que chegar o que Deus tem para a tua vida e para a minha, você vai entender o que diz a palavra no Novo Testamento. O que eu faço hoje tu não sabes, entenderás depois. Fica de pé. Tem 4 minutos para orar.